Fica aquela pergunta: o que é a Páscoa? Esse texto que nós lemos, irmãos, foi o golpe final de Deus. O golpe final de Deus contra o Egito, contra Faraó. Foram 430 anos de escravidão. 430 anos chorando e clamando, pedindo a Deus que Deus viesse em favor do povo de Israel. Mas quem que Deus levantou para tirar os hebreus das mãos de Faraó? Moisés. Êxodo capítulo 2 diz que havia um homem da linhagem de Levi, casado com uma descendente de Levi. Essa mulher, capítulo 2, Êxodo capítulo 2, ela engravidou e teve um menino, Moisés. A Bíblia diz que era um menino bonito, e ela não quis jogá-lo, ela não quis que eles o encontrassem, porque Faraó já havia dito que já tinha ordenado para que todos os meninos fossem mortos, lançados no rio. Mas Joquebede, uma mulher forte e inteligente, ela ouviu a voz de Deus. Ela falou: meu menino não. Ela escondeu esse menino por 3 meses. E a Bíblia diz no capítulo 2 que, ainda não podendo mais esconder, ela fez um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, verso 3, pondo o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. E a irmã do menino, Miriam, acompanha aquele cestinho. Quando chega lá na frente, a filha do Faraó estava se banhando. E ela vê o cesto e pede para uma de suas criadas: pega esse cesto. Quando ela olha para o menino, ao abrir o cesto, viu a criança, que estava chorando, e teve compaixão dela e disse: esse é um dos filhos do hebreu. Então Miriam rapidamente foi e falou: tu queres uma ama? Eu providencio para você uma ama de leite. Irmãs, na semana passada nós tivemos um culto de mulheres e eu preguei sobre fé e prontidão de Miriam. E nós percebemos que desde a juventude Miriam, ela tinha uns atos proféticos. Aonde ela chegava, a participação dela no meio do povo de Israel era incrível. Miriam foi quem determinou o futuro de Moisés. Claro que foi debaixo das mãos de Deus. Mas a filha de Faraó estava se banhando. Quando ela pega o irmãozinho dela, ela fala: tem uma ama para você. Eu não acho que foi uma pergunta que ela fez. Eu acho que foi mais ou menos uma afirmação: você quer uma ama? Eu já sei para quem você deve levar. Ela chama a mãe de Moisés, ela cria esse menino e devolve para a filha de Faraó. E ele foi criado como um príncipe em Israel. Como um príncipe, teve a melhor criação possível. Mas ele se lembrou um dia passeando ali pelo meio dos hebreus. Ele viu um hebreu, um egípcio que estava maltratando o hebreu. Ele matou aquele egípcio e enterrou na areia. Depois ele presenciou novamente 2 hebreus brigando e disse assim: irmãos, por que vocês estão fazendo isso? Por que maltratam o teu próximo? E esse hebreu diz a ele assim: você quer ser juiz entre nós? Vai nos matar como fizeste ao egípcio? Sobre essa palavra, irmãos, a Bíblia diz que Moisés fugiu da terra do Egito e foi para a terra de Midian. Lá, ele se casa com uma mulher, filha do sacerdote, se casa com ela e fica por 40 anos
pastoreando as ovelhas. Nós achamos, irmãos, que o trabalhar de Deus é tudo muito rápido. A gente acha que às vezes é uma semana, pode ser sim, eu não duvido. Eu já vi 15 dias, um mês, um ano. Quem de nós está preparado para esperar 10 anos? Quem de nós aqui está preparado para dizer, não, eu espero 20 anos, sem nunca murmurar, e sem nunca falar, meu Deus, murmurar não, lamentar, falar, meu Deus, aonde está a minha bênção? E aí, irmãos, ele fica 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro. E Deus começou. Deus não se esqueceu do seu povo. E diz assim a Bíblia no capítulo 3, verso 7, que Deus ouviu a opressão do povo. Deus atentou o choro do povo de Israel. Deus se inclinou para aquele choro e de repente eles clamaram a Deus. E Deus operou. Deus se lembrou. A Bíblia diz, um pouquinho antes, diz que Deus se lembrou do choro do povo. Ele estava tranquilo, pastoreando. De repente ele sobe no monte de Deus, no monte Horebe. E em cima daquele monte ele vê uma sarça ardendo. E no capítulo 3, verso 3 diz assim, eu vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Ele se aproxima daquela sarça e o Senhor chama ele no meio da sarça. Moisés, Moisés. Moisés, Moisés. Irmãos, tem momentos na nossa vida em que nós precisamos figuradamente subir no Monte Horebe, subir você e Deus na presença de Deus, ter aquele momento que é só você e Deus e mais ninguém, e o Senhor te chamar, Ana, Ana, como fez com Moisés. Moisés, Moisés. Aleluia. E ele ficou tão apavorado, no verso 6, Moisés escondeu o rosto e teve medo de olhar para Deus. A Bíblia diz que aquele que vê a Deus não sobrevive. Não existe homem que viu a Deus e sobreviveu. Porque a glória de Deus é tão grande, irmãos, mas é tão grande como mesmo Moisés disse, espantosa. E o Senhor chama ele, Moisés, você está na casa de Jetro. Você tem estado aqui 40 anos. Moisés, já morreram todos aqueles que te perseguiam. Aquele rei já não existe mais. Pois agora eu quero que você volte à terra do Egito e livre o meu povo. Começa, irmãos, uma grande peleja e uma grande guerra. E Moisés fala, não, Senhor, eu sou uma pessoa de língua pesada, eu não sei falar. Senhor, manda outro, porque eu não sei o que eles vão falar. Será que eles vão acreditar que foi eu, que foi o Senhor que me enviou? O Senhor responde a ele, diga a eles assim, o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Ele resistiu de todas as formas. E diz a palavra do Senhor que já que você não sabe falar, Moisés, eu estou enviando para ti Arão. Arão é eloquente, Arão fala bem, Arão é dono de um discurso espetacular. E você, Moisés, será como Deus para ele. Eu vou tocar nos seus lábios e nos lábios de Arão, e ele falará as minhas palavras através de você. Muitas vezes, irmãos, nós não temos condições, mas o Senhor dá condição. O Senhor dá condição. Muitas e muitas vezes eu vi na minha vida o Senhor dando condição, preparando, levantando, me ajudando. Muitas e muitas vezes Moisés estava
falou: Arão está vindo te encontrar. Deus já estava falando lá com Arão, falando a ele: olha, Arão, vai para o Egito, porque o teu irmão que fugiu daqui há 40 anos atrás está vindo, voltando, vai para a terra de Midian, porque o teu irmão está vindo para o Egito e você vai ajudar. Irmãos, quando Moisés chega na terra do Egito, ele trava uma grande batalha contra o rei Faraó. A Bíblia diz que o Senhor iria endurecer o coração daquele homem, que o Senhor ia endurecer de tal ponto, endurecer o coração dele a ponto de não deixar nada no Egito. Era plano de Deus endurecer aquele coração, para que quando o povo de Israel saísse dali, o Egito estivesse acabado. Nós temos medo quando Deus endurece o coração. A gente tem muito medo quando se refere a coisas do coração. Quando Deus começa a endurecer o coração, é um momento que a gente tem que pensar: quanto mais você chorar, melhor. Quando às vezes um chora, outro não chora, cada um tem a sua característica. Nós não somos iguais, Deus nos criou assim. Mas Deus endurece o coração de Faraó, e Deus começa a enviar as pragas. E conforme Deus vai enviando as pragas, Faraó vai oprimindo cada vez mais o povo de Deus. Vai oprimindo cada vez mais o povo de Deus, cada vez mais. E Faraó diz: vocês são preguiçosos, vocês não querem trabalhar. Agora não vai haver mais palha, e eu quero a mesma quantidade, mas eu não estou aguentando mais. E Faraó fala: preguiçoso vai trabalhar. É triste a gente ver o povo do Senhor ali sofrendo e sendo judiado por aquele rei, mas era plano de Deus. E a 10ª praga, como nós lemos, irmãos, no capítulo 12, no verso 29 ao 36, foi a morte dos primogênitos. Deus ali passou o anjo da morte e feriu todos os primogênitos, desde o palácio até a prisão, até o primogênito do prisioneiro foi morto, até o primogênito dos animais foram consumidos. E nesse dia, irmãos, Deus estabeleceu a Páscoa. No dia da morte dos primogênitos, o Senhor estabeleceu a Páscoa. Vamos ler Êxodo 12, a partir do verso 1. O Senhor falou a Moisés, Êxodo 12, 1. O Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Dizem a toda a comunidade de Israel: no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, conforme a família dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. Calculareis o cordeiro conforme a porção adequada para cada um. O animal será um macho de 1 ano, sem defeito. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, reunida toda a comunidade de Israel, matará ao entardecer. Depois, pegarão um pouco do sangue e colocarão nos batentes e na viga da porta, nas casas em que tomarem refeição. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento, sim, comerão com ervas amargas. Não comereis cru nem cozido em água, mas assado no fogo, junto com a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. O que
que sobrar até de manhã deverá ser queimado no fogo. Irmãos, verso 11: e vós o comereis assim, com os vossos cintos na cintura, vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e comereis às pressas. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei de morte todos os primogênitos da terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Mas o sangue servirá de sinal nas casas em que estiverdes. Se eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá praga entre vós para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia será um memorial. Vós o celebrareis como uma festa ao Senhor e como estatuto perpétuo através de todas as vossas gerações. É importante eu ler o texto, irmãos, para vocês entenderem que essa festa não é uma festa católica. Essa festa foi instituída no dia da morte dos primogênitos. E o Senhor disse assim: vocês deverão pegar um cordeiro, tomem um cordeiro. Quando a gente vê o sacrifício de animais no Antigo Testamento, a gente até estranha. Como assim? Todo mundo que começa a ler a palavra se assusta. Fala assim: como tirar sangue? Como fazer isso, fazer aquilo? Mas, irmãos, é só você pensar no churrasco brasileiro. É só você pensar. Deus é tão bom e tão limpinho que Ele dizia assim: vocês não vão comer isso, vocês não vão comer aquilo, vocês não vão comer isso, vocês não vão comer aquilo. Vocês vão limpar todo o animal e comer ele direitinho. Quando a gente pensa no nosso churrasco, a carne também é selecionada. Também é selecionada. Nós não comemos tudo ali junto, não. O sacrifício que era feito naquela noite, o Senhor falou assim: olha, vocês tirem um pouquinho do sangue, tirem um pouquinho desse sangue e passem nos umbrais da sua porta, nas vigas. Aquilo será como um sinal. Quando o anjo da morte passar, eu não vou destruir o primogênito daquela casa. E nós vamos agora para o Novo Testamento. Aleluia, glória a Deus. Jesus também celebrou a Páscoa. 1 Coríntios, onde nós lemos, capítulo 5, verso 7. Porque Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. O nosso Cordeiro, Cristo, o nosso Cordeiro. Irmãos, para perdão dos nossos pecados, para que esse anjo da morte não viesse e nos destruísse, e nos condenasse, nos lançasse para o inferno, para a destruição total, precisava de um Cordeiro. O Cordeiro imaculado de Deus. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, aquele que derramou a cruz, derramou sangue na cruz do Calvário. Em João 1,29, nós vemos João Batista. João Batista é aquele precursor de Jesus, aquele que foi na frente. Ele estava batizando no Jordão. João 1,29. Ele estava batizando no Jordão. De repente ele olha, vem Jesus andando. João 1,29. João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, Deus, providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus providenciou Jesus Cristo de Nazaré para que morresse na cruz do Calvário, fosse sacrificado e o seu sangue fosse derramado para passar nos umbrais da nossa porta, da nossa vida. Todas as vezes, irmãos, quando nós saímos na rua, todas as vezes quando nós estamos distraídos,
Glória a Deus. Quando João Batista contempla aquela maravilhosa glória chegando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Não é mais o Cordeiro que foi sacrificado no Antigo Testamento, um sacrifício que passava e que só encobria o pecado, um sacrifício que derramava o Cordeiro, derramava o sangue, e aquele sangue cobria o pecado, e cobria, e cobria, e cobria, e cobria. Não, Jesus Cristo foi o Cordeiro, foi e sempre será o Cordeiro, o único Cordeiro de Deus, que rasgou completamente a nossa vida. Aleluia. Se eu cometi um pecado hoje ou ontem, nós podemos nos arrepender e falar: Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, perdoa o meu pecado. Isso Deus vem com a graça maravilhosa dele, que esse sangue que é insubstituível, e fala: tem perdão para você. Ele rasga a dívida que nós não poderíamos pagar. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versos 44 a 46. Aleluia. A crucificação de Jesus. Já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. Então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. O Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a festa do Antigo Testamento, ele fala assim: tomem um cordeiro, e esse é o Cordeiro de Deus. Eu acabei de mostrar para vocês que esse é o Cordeiro de Deus. Passem o sangue do Cordeiro da Páscoa nas vigas, e o sangue de Jesus foi passado, foi derramado por nós. E a Bíblia diz assim: depois comam o Cordeiro. Volte lá em Êxodo, irmãos, para vocês acompanharem. Êxodo 12. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 8. Naquela noite comerão o cordeiro, a carne assada no fogo, comerão o cordeiro. Irmãos, depois do sangue vertido e aspergido por nós, vinha a orientação sobre o modo de como comer o cordeiro. Depois que o sangue foi aspergido, como deveríamos comer esse cordeiro? Assim acontece conosco a salvação. A salvação vem sobre nós. E agora, o que nós faremos com ela? Comam o cordeiro. Desfrutem do cordeiro. A Bíblia diz assim: o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que tem me feito? Comerei o cálice da salvação, tomarei o cálice da salvação. Depois que nós recebemos a Jesus, recebemos esse sangue maravilhoso, nós iremos participar de uma comunhão eterna, de uma comunhão, um cordeiro. Viva, comam, vivam em comunhão, em adoração, de uma vida cristã em serviço. Não somente olhem e desfrutem e vejam, não, mas vivam, tome posse, viva na comunhão, na adoração, viva no serviço para Deus. Depois ele diz assim: não deixe nenhum fermento em casa, retirem o fermento. Como nós podemos aplicar para nós isso? Na
injustiça, o fermento do pecado precisa ser eliminado da nossa vida se desejamos participar da festa da Páscoa. Se desejamos participar. Depois ele diz assim, as ervas amargas. Olhem lá. Glória a Deus. Comerão por cordeiro, pães sem fermento, com pães sem fermento, e comerão com ervas amargas. As ervas amargas trariam a lembrança aos tempos amargos de escravidão no Egito. Cristo provou o cálice amargo por nós. E nós também sofremos alguma amargura. Nós também sofremos. Cristo levou sobre ele toda a amargura, todo o pecado, toda a dor. Ele provou. E diz assim, olha, vocês comam ervas amargas para vocês se lembrarem do momento de escravidão. A gente vem para Cristo, irmão, nós não lembramos mais o que Jesus fez por nós. Nós somos tomados de um orgulho tão grande, tão grande, e eu sempre digo lá na igreja, eu sempre falo lá na igreja, irmãos, eu era uma pessoa que eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de ler, nunca gostei de nada. Sabe uma pessoa que não tem nem hobby? Nunca tive nenhum hobby, nada. Eu estava condenada, irmãos, a não ser nada. Mas, irmãos, o dia que eu falei, eu vou servir a Deus de todo o meu coração, o Senhor me deu tudo. Graças a Deus. E nós cristãos devemos pensar assim. Eu estava condenada a nada, sem perspectiva de vida nenhuma. Quantos de nós éramos assim? Aí nós viemos para o Senhor Jesus. Ele passa o seu sangue sobre nós, perdoa os nossos pecados, arranca o pecado, o fermento. Mas nós esquecemos de comer as ervas amargas de vez em quando. E nos lembrarmos, o dia da escravidão. Meu Deus, o dia da escravidão era terrível, me arrebentou a vida. Eu falo para o Senhor, tira tudo de mim, menos a obra. Não tira, porque eu vou voltar a ser o que eu era. E como é que eu vou viver daquele jeito? Irmãos, nós temos que, essa Páscoa é instituída, eles comiam todos os anos se lembrando das ervas amargas no dia da escravidão. E como os nossos passos eram difíceis e tristes, irmãos, mas o Senhor nos vestiu de quê? Tirou o saco de cinza, colocou o veste de louvor, tirou da nossa cabeça a cinza, a vergonha e nos coroou de justiça. E nós andamos sim como príncipes, embaixadores do rei na terra, mas isso não é para o nosso orgulho, é para a nossa humilhação. Cada vez nos humilhamos, cada vez mais, porque nós comemos as ervas amargas. Nós nos lembramos do Egito, nós nos lembramos da escravidão e quanto foi amarga. E por último, irmãos, diz assim, por último, glória a Deus. Aleluia. Mais um detalhe que gostaria de comentar aqui com os irmãos, que não está aqui no meu esboço, mas o Senhor me fez lembrar agora. Diz assim no versículo 4: mas se a família for pequena demais para um cordeiro, deverá comê-lo com o vizinho mais próximo de sua casa. Que coisa mais linda! Irmãos, no reino de Deus nós nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. Eu tenho minhas filhas, meu esposo aqui, não tenho ninguém da minha família aqui no Japão. Mas eu nunca me senti sozinha, porque eu tenho a igreja. E eu vi aqui no Antigo Testamento que fala assim: olha, se a fartura é grande demais, o cordeiro é grande demais, chama o vizinho e come junto. O Senhor faz questão da comunhão. A comunhão é um dos benefícios maiores de Deus no meio do povo de Deus. Hoje nós somos
Senhor é um momento de comunhão. Aleluia. E ele diz assim: não fique sozinho, não joga a carne fora. É muito para você, não joga fora, não. Chama o vizinho, come junto, mate e cada um come um pouquinho para que não sobre nada. A comunhão. Graças a Deus. E por último, irmãos, verso 11. Aleluia. Glória a Deus. E vós comereis assim, prontos para partir. Prontos para partir. Verso 11. E vós comereis assim, com o cinto na cintura, os sapatos nos pés, o cajado na mão. Êxodo 12, 11, irmãos. Cajado na mão e comereis as pressas. As pressas. Comereis as pressas. Aleluia. Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ressuscitou no terceiro dia e ele virá buscar a sua igreja. Aleluia. Nós já estamos cingidos, nós já estamos preparados para o soar da trombeta. Comereis as pressas. Estamos o tempo inteiro com pressa, porque Jesus está voltando. Aleluia. E comereis assim, e fareis assim, comereis depressa. Acho que esse é o mais lindo da Páscoa. Como depressa. Porque é hora de partir para Canaã. Eles precisavam comer rápido, porque nós iremos partir para Canaã. E a Bíblia diz assim que a terra que mana leite e mel, a terra onde habita o cananeu, o eteu, o amorreu, o perizeu, o jebuseu. Capítulo 3, verso 8. Eu desci para livrá-los do Egito e levá-los daquela terra para uma terra boa e espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu. E o clamor dos israelitas chegou a mim: comereis depressa, porque eu, Senhor, vou despojar todos esses povos. Não tem lugar para cananeu, para eteu, para amorreu, para perizeu, para heveu, para jebuseu. Lá só existe lugar para lavado e remido no sangue de Jesus. Essa é a nossa Canaã. E comereis as pressas. Tudo pronto para a nossa viagem. Estamos preparados. A qualquer momento, irmãos, a trombeta vai soar e nós vamos subir. Quando nós lemos sobre a Páscoa, irmãos, nós nos lembramos de que Jesus está voltando. Quando nós celebramos a Páscoa, irmãos, nós entendemos que o tempo de escravidão passou. E nós já estamos cingidos, preparados com a armadura de Deus, prontos para a peleja e para ir para Canaã. Já estamos marchando para Canaã. Nós já estamos indo para lá. Enquanto havia choro na casa dos egípcios, terrível lamentação. A Bíblia diz que não havia um lugar onde não houvesse pavor naquela terra. Não, na casa dos hebreus não. Havia alegria e pressa para subir. Aleluia. Havia alegria e pressa para deixar o Egito. Então, irmãos, para finalizar, o povo parte em direção a Canaã. Deus abre o mar vermelho e fecha completamente. Não tem mais retorno. O Senhor selou, fechou a porta por detrás deles. Haverá um dia, irmãos, que nós vamos cruzar o mar vermelho, figuradamente, de que nós vamos subir para a terra de Canaã, para o céu, e o Senhor vai fechar a porta por detrás, e não haverá mais tempo. Glória a Deus. Aleluia. Dessa forma, irmãos, vamos participar, vamos nos lembrar todos os dias do nosso maravilhoso
Cordeiro Pascal. Graças a Amém? Deus. Vamos orar, Senhor. Feche os seus olhos. Aleluia. Deus, nós te adoramos, ó Pai. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Nós te exaltamos, Senhor Jesus. Enquanto muitos não entendem o sentido da Páscoa, Senhor, nós não vamos assar um cordeiro aqui, não vamos comer folhas amargas, nós não vamos, nada disso nós vamos fazer, mas nós queremos nos lembrar, Senhor, do teu sacrifício feito na cruz do Calvário. Aleluia. Substituto, aquele que morreu, aquele que redimiu, que pagou as nossas dívidas, o Cordeiro de Deus. Eu quero te louvar e te glorificar. Nos lembramos de nossa família, porque Deus, enquanto nós estamos comendo às pressas, enquanto nós já estamos cingidos para partir para Canaã, muitos dos nossos, Senhor, ainda estão chorando no Egito. Há cheiro de morte, a morte ali, mas o Senhor é aquele que pode libertar. Sim. E nós devemos, ó Deus, marchar rumo à nossa cidade celestial. Muito obrigada, Deus, por esse grande privilégio, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, ainda com seus olhos fechados, eu não sei se todos são convertidos, mas eu não quero devolver o microfone sem perguntar se você já aceitou Jesus como seu Salvador. Você de repente tem vindo à igreja, mas nunca levantou a mão e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador? Por favor, levante a sua mão. Não vou pedir para você vir aqui na frente, não. Mas se ainda você não deu esse sinalzinho, por favor, levante a sua mão. Porque, irmãos, nós vamos para Canaã e você vai junto conosco. Aleluia. Nós temos certeza, porque o Senhor Jesus nos dá a certeza da salvação e nós iremos para Canaã. Aleluia. Se você gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, levante a sua mão aonde você estiver. Aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor, e te glorificamos. Nós te exaltamos, ó Deus, por esta noite maravilhosa. Vamos todos nós rumo a Canaã celestial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.